Quem perseverar até o fim será salvo. Essas palavras estão escritas no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui Yeshua fala sobre perseverança, ou a habilidade de se apegar à sua fé apesar das adversidades e sofrimentos. Há um risco, um perigo muito real de nos afastarmos de Deus e, portanto, somos advertidos de continue na fé e não se desvie da bênção da nossa salvação. Não é suficiente simplesmente aceitar a mensagem do Evangelho ou concordar intelectualmente com sua verdade, pois a verdade é algo vivido, lutado em nossos conflitos e em nossas tentações. Devemos estar ancorados na verdade para não naufragarem em nossa fé. A deriva ocorre lenta e quase imperceptivelmente, embora o resultado final seja tão mortal quanto se afastar abertamente de Deus em apostasia total. A estrada mais segura para o inferno é a gradual, a encosta suave sob os pés, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas de sinalização. O inimigo busca acalmá-lo para dormir. À luz de tal advertência, podemos inicialmente suspeitar que a batalha tem a ver com nosso comportamento. Por exemplo, se entregarmos à natureza inferior e ainda, ou seja, o oposto do pecado, que não é virtude, mas fé, que entendo significar que a luta é, antes de tudo, uma coisa da mente, pois ela decide o que valoriza e, portanto, direciona a vontade de suas escolhas. O que tememos diz muito sobre o que realmente acreditamos e, portanto, o que estamos pensando. O verdadeiro medo é a consciência da santidade da vida. O temor do Senhor é o início de toda sabedoria. O medo verdadeiro é verdadeiro, porque corresponde à realidade por discernir que Deus é a fonte de tudo o que é digno e bom. O medo falso, por outro lado, revela o pensamento desordenado, tanto por acreditar que algum bem finito é máximo e que perder esse bem é uma ameaça existencial. O falso medo é baseado em preocupações, prazeres mundanos que mergulham a alma no momento, desprovida de consciência de qualquer conexão mais profunda com o futuro. O tempo e as ocupações pensam que a eternidade está muito longe, e isso se torna a tentação de que sua vida e a eternidade não têm relação. Somos distraídos pelas demandas do tempo para desconsiderar as demandas da eternidade. A esse respeito, podemos dizer que na ilusão supersticiosa, prefere-se esperar ajuda temporal do que agarrar o eterno. É a falsa sabedoria que se ilude no mais alto conforto e, por meio de um conforto medíocre, se ajuda em ainda mais medíocre conforto e, finalmente, em certo arrependimento. Então, como podemos escapar de nós mesmos? Como podemos nós, como criaturas falíveis, frágeis e perversas, perseverar até o fim e ser salvos? Como podemos entender os imperativos de Deus quando não temos confiança em nós mesmos e, na verdade, nos conhecemos em nossa impotência? Como podemos suportar a nós mesmos? Afinal, é esta a razão ulterior para os mandamentos: revelar e convencer o pecado dentro de nossos corações? O desespero por nós mesmos é um dom de Deus que nos leva a buscar um poder maior do que nós, capaz e disposto a nos salvar? Afinal, não é essa a mensagem do Evangelho? Que Deus justifica o ímpio pela fé?
Não é este o nosso remédio encontrado na justiça de Deus, que se manifesta em uma fonte fora da lei, isto é, o reino da benignidade e da graça? A lei nos ensina algo precioso, a saber, nossa extrema pobreza espiritual e impotência em relação ao bem, nossa profunda enfermidade do coração, o motivo de nossa dor, nossa angústia e nossas tristezas, e, portanto, ensina nossa grande necessidade do Salvador, que nos livra não apenas do veredito da lei, mas da vergonha e do desespero que nos tentam abandonar a vontade de perseverar. Somos salvos pelo amor de Deus e estimados por Ele, e por meio de seu amor, que perseveramos até o fim. Yeshua é nosso mediador, nosso advogado e nosso curador. Ele é quem persiste até o fim para que sejamos salvos. Ele foi colocado sob a lei por nós, carregou nossos pecados e, em caminho para o Pai, prestou a seu Pai obediência total e perfeita, desde seu santo nascimento até sua morte, em nosso lugar, pobres pecadores. E isso encobriu nossa desobediência, que é inerente à nossa natureza, para que a nossa desobediência não seja imputada a nós para a nossa condenação, mas é perdoada por pura graça, somente por amor de Yeshua. O maior problema que temos é a doença da morte eterna e, portanto, a necessidade mais profunda que temos, mesmo que não tenhamos consciência disso, é a da vida eterna. A mensagem do Evangelho é que fomos curados da morte eterna e recebemos a vida eterna na bênção de Yeshua. A salvação de Yeshua para nós não apenas abre o céu para nós no final, mas está viva e presente para nós agora. Ele está conosco sempre, até o fim de nossos dias, o que significa que Ele compartilha sua vitória e força com nós nessa mesma hora e, de fato, para sempre. O caminho da fé se mantém focado na eternidade, buscando as coisas que são de cima. Há um peso interior de glória que é trabalhado em nossos corações quando não olhamos para as coisas que vemos, mas para as coisas que não se veem. Portanto, as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Afastar-se desse mundo e na temporalidade é cair no reino do desespero e perder de vista o milagre da salvação. Portanto, por causa da propensão implacável para nossa queda, devemos nos voltar para Deus em arrependimento diário. É o seu pão de cada dia que nos permite perseverar até o fim. Então, nós devemos orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos os nossos pecados. Ambos somos pessoas perdoadas que precisam de perdão, mas estamos sob constante tentação de desviar o olhar, nos desviar e esquecer nossa grande necessidade de aceitar o perdão de Deus. Quando esquecemos nossa necessidade, no entanto, caímos no orgulho e, portanto, devemos ser disciplinados e humilhados. A lei do pecado e da morte é o flagelo que nos leva a nos render ao poder de Deus para nos salvar de nós mesmos. A lei do espírito de vida, por outro lado, é a lei da fé, afirmando que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que somos libertados de nossa corrupção e quebrantamento interior. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estamos sendo educados para a eternidade. E a vida de fé é uma longa lição de obediência. Aprender a sofrer a vontade de Deus, aceitar tudo o que acontece e perseverar na esperança. Na prática,
Isso significa deixar de lado os seus desejos e se entregar. Entregar tudo que está dentro de você, na confiança, no desígnio de Deus para a sua vida, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis. Com efeito, à luz do fim da vida, o que realmente precisamos é de perseverança, ou o que o Novo Testamento chama de uma palavra que significa habitar sob a presença de Deus enquanto somos testados. A vida de fé é uma forma de sofrimento que exige paciência e sabedoria à medida que aprendemos a suportar nossa própria fragilidade e a confiar em Deus para o que é melhor. Não aprendemos obediência sem a prova de fé e, portanto, a obediência não pode ser ensinada à parte da luta para acreditar. Lutamos para nos render, com gemidos e suspiros que proferimos. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esta é a chave para encontrar descanso em seu sofrimento. Só há uma maneira de encontrar descanso: deixar Deus governar em tudo. Qualquer outra coisa que você venha a aprender diz respeito apenas à vontade de Deus para governar. Mas assim que começa a agitação, a causa é devido à sua falta de vontade de obedecer. É o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. É impossível para o coração humano acreditar que Deus é misericordioso com ele, mas o maior perigo é o desespero da graça. Fé e graça estão, portanto, intimamente conectados, pois a aceitação e o perdão de Deus são para aqueles que acreditam. Não encontramos o coração de Deus nos relacionando com Ele por meio apenas da lei, isso é, apelando a Ele como nosso juiz, mas nos relacionando com Ele por meio da graça, isto é, crendo e recebendo como nosso Salvador. O desespero vem de nosso próprio espírito, tentando racionar ou barganhar com a aceitação de Deus, mas o que nós podemos ver? Que o desespero, ele vem de nós, tentando raciocinar, barganhar com a aceitação de Deus. Mas a salvação vem da esperança transmitida pelo Espírito Santo, ou seja, por meio do milagre de Deus. Não estamos sem a ajuda de Deus em nossa peregrinação. Yeshua prometeu que o Ruach HaKodesh seria chamado ao lado para nos confortar na jornada. Confortar significa literalmente dar força. Uma ideia similarmente expressa pelo verbo encorajar, isso é, colocar o coração, ou seja, o núcleo dentro da alma. Em hebraico, a palavra coragem é expressa pela frase Ometz Lev, que significa força, forte o coração, denotando uma qualidade interior da vontade e não o intelecto. Ometz Lev significa ter uma resolução interior, uma paixão. O caminhar da fé exige coragem, isso é, coração. A mente humana raciocina e, portanto, teme, mas o coração é o centro do nosso ser, o âmago de quem somos. O coração não raciocina à sua maneira, mas permite que o amor informe e direcione a razão. Portanto, Deus pede aos nossos corações que confiem nele, e ele não permite que a razão humana, calculada com seus medos, nos mova no caminho. Quando recebemos a graça divina para sofrer fielmente, ouvimos o Espírito sussurrando para nós: não tenha medo, viva em mim, ande na luz, eu estou com você. Você vai suportar, porque você é meu amado. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe com essa mensagem e que você tenha um dia muito feliz na presença do nosso Deus. Shalom, shalom.